Eu comentei esses dias que eu ia falar um pouco mais sobre a minha história aqui e a gente estava falando de ansiedade aqui no Instagram e é um mal que realmente afeta muitas pessoas. Eu queria contar para vocês que assim, antes de ser professora de yoga, antes de me tornar yoga terapeuta, eu trabalhei por mais de 10 anos na área corporativa. E eu era uma pessoa extremamente ansiosa, só que eu não conhecia as ferramentas necessárias, eu nem sabia que eu era ansiosa, porque eu tinha um tipo de ansiedade que me fazia ter uma mente meio avoada, assim. Eu sempre falo assim que parecia que eu tinha uma nuvem na minha mente e que eu não enxergava as coisas direito e não compreendia e tinha dificuldade de decidir. Às vezes parecia que eu não estava realmente presente nas situações. Então eu demorava para entender e para tomar atitudes muitas vezes. Mas ao mesmo tempo eu tinha muitas ideias, só que eu ficava só lá no campo das ideias e não trazia isso para a realidade. Então eu ficava muito ansiosa com essas ideias que eu tinha, com os meus ideais do que eu queria fazer da vida, no mundo, mas ao mesmo tempo eu não tinha esse centramento, essa capacidade de colocar elas no momento certo em prática. Então eu sofria muito com isso, só que eu nem tinha noção do quanto que eu sofria, porque eu estava o tempo todo nessa nuvem, né? E aí, quando eu comecei a fazer yoga, eu comecei a perceber um pouco melhor todos esses sentimentos, né? E não é fácil lidar com coisas que não são legais sobre nós mesmos. E não só o yoga, mas diversas outras ferramentas que eu fui conhecendo nesse processo me ajudaram não apenas a dissipar essa nuvem, mas a ter mais clareza sobre o que eu poderia fazer, quais ferramentas eu poderia utilizar para ter um maior domínio sobre tudo isso que se passava na minha mente, né? A ansiedade ela não some de uma maneira mágica, né, de uma hora para outra. É um trabalho que a gente vai fazendo de autodomínio, né? E eu, ao longo desse processo aí, já faz uns 5 anos que eu sou yoga terapeuta, eu continuo aprendendo até hoje coisas que me ajudam, né, nesse processo e que ajudam também os meus clientes. E usando a yoga terapia, e foi por isso que eu fiz a formação de yoga terapia, depois de ter feito a formação de yoga e depois de começar a dar aula, eu quis trazer essas ferramentas que me ajudaram para outras pessoas terem acesso a elas também. E aí, com esse tempo de prática, né, acontecendo realmente, praticando em conjunto, não apenas na minha vida, mas em conjunto com o resultado de outras pessoas que me acompanham também nessa jornada, eu cheguei a um modelo novo de forma de aplicar todos esses conhecimentos. Em breve eu vou divulgar melhor para vocês, mas eu estou formando um novo modelo para atender vocês de uma maneira muito mais profunda, de uma maneira muito mais intensa e que vocês vão perceber resultados de maneira até mais rápida do que no formato convencional de yoga terapia que eu vinha aplicando até então. Então fiquem ligados, principalmente se vocês também têm essas questões com ansiedade, com a dificuldade de ter clareza de pensamentos, porque todo esse processo ele está voltado não apenas em usar técnicas aleatoriamente e você vai ter um resultado mágico. Não. A ideia é te trazer uma consciência maior sobre você mesmo, para que você tenha as ferramentas para continuar aplicando na tua vida diária e que você não fique dependente, e sim que você tome posse do seu poder interno. Tá? Então fique ligado, em breve eu vou comentar um pouquinho mais com vocês sobre essa mentoria bem especial que eu estou preparando com todo o carinho, com a minha experiência comigo e com a minha experiência atendendo pessoas nos últimos anos.